Oi, eu sou a Mari Pavan, sou fundadora do Agiliza Lab, que existe para ensinar técnicas básicas de manutenção residencial para mulheres. Você já teve algum caso onde queimou sua resistência de chuveiro e você não tinha ideia do que você precisava fazer para consertar? Você sabia que tinha que trocar, mas você não sabia muito como? Ou então de quando você quis instalar uma prateleira, um quadro ou pintar uma parede da sua casa e acabou contratando alguém e viu que ou o serviço não ficou tão bom ou você pagou uma grana por um serviço que você quando olhou falou, puxa, talvez se eu soubesse um pouquinho do básico aqui eu conseguiria perfeitamente resolver isso sozinha? Pois é, o Agiliza existe justamente para isso, para aproximar a gente que é mulher do mundo das ferramentas e dos consertos de casa. Social e culturalmente, a gente é muito menos familiarizada com esse conhecimento. Esse é um mundo, esse é um tema muito mais tido como um mundo, né, um tema dos homens ou majoritariamente ocupado pelos homens do que nós que somos mulheres. Então, ainda causa estranhamento quando eu, por exemplo, falo que eu trabalho ensinando manutenção residencial, do tipo, nossa, mas você mulher, você trabalha com essas coisas? Então, a gente é mais afastada desse tema. Eu não parto de forma alguma de uma premissa que nenhuma mulher saiba fazer isso ou de que todos os homens sabem fazer isso, tá? Mas o que a gente vê no geral é que esse conhecimento, ele é muito mais próximo dos homens do que da gente que é mulher. E isso tem um impacto na nossa vida que é, quando a gente não sabe, quando a gente não é familiarizada com esse mundo, a gente fica sempre dependendo de outras pessoas para consertar ou para fazer alguma coisa na nossa casa. Seja alguém que você chama, então, seu pai, seu irmão, namorado, um amigo ou o zelador do prédio. E muitas vezes quando a gente chama alguém, esse conserto, ele vai acontecer sempre no tempo da pessoa, que muitas vezes é bem diferente do seu tempo. Você queria o quadro pendurado na parede hoje, não na semana que vem. Ou muitas vezes a gente acaba contratando alguém, um prestador de serviço, e muitas vezes acaba pagando bem caro por serviços que têm um risco e uma complexidade técnica muito baixa e que a gente, com um pouquinho de conhecimento e um olhar de segurança, a gente conseguiria fazer. Então, a nossa missão é trazer esse conhecimento de uma forma que é simples, de uma forma que é didática e de uma forma que é gostosa. Porque existem uma série de jargões e nomes técnicos desse mundo que muitas vezes acabam afastando a gente disso. E na verdade, eu falo sempre que saber consertar as coisas em casa é algo que a gente tem que aprender na escola, independente do gênero. Porque se você tem um chuveiro na sua casa, eu te garanto que um dia ele vai quebrar. Se você tem uma torneira na sua casa, em algum momento ela vai começar a pingar. Pode demorar uns anos, mas em algum momento ela vai começar a pingar. Então faz parte, né, da gente viver num espaço, numa casa, a gente entender também como essas coisas funcionam e como elas podem ser consertadas. E pra gente que é mulher, eu acho que tem uma simbologia muito importante, que é da gente entrar e se apropriar de um mundo que sempre disseram que não é nosso. Sempre disseram que não é coisa de mulher, que a gente não consegue, que a gente não aguenta e várias outras vozes que nos afastam desse mundo. E tem uma parte muito importante desse processo que é da gente criar referências femininas. Então, talvez, quando a gente começa a ter mais mulheres se aproximando desse tema, dominando esses conhecimentos e aprendendo a resolver essas coisas em casa, talvez a gente pare de pensar no zelador, no pai, no irmão e comece a pensar na sua prima, na sua vizinha, na sua mãe, que já são casos que obviamente que acontecem. De novo, eu não tô assumindo que nenhuma mulher sabe fazer isso. Pelo contrário, eu conheço várias histórias muito incríveis de mulheres que resolvem tudo em casa, que aprenderam as coisas com as mães, com as avós, e isso tem um valor inestimável, que é da gente ter referências femininas em temas tidos como masculinos. E isso nos abre um mundo de possibilidade. Por que esse conhecimento é tão importante? Primeiro, porque ele dá pra gente autonomia. Autonomia para fazer do nosso jeito, no nosso tempo, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, com segurança, entendendo efetivamente o que tá acontecendo. Dá pra gente segurança para fazer, mas dá também segurança para negociar com quem faz. Porque muitas vezes, por qualquer motivo, você tá sem tempo, você não tá afim, você quer pagar alguém, seja lá por quê. Isso dá pra gente segurança pra negociar com a pessoa que vem na nossa casa fazer isso. Porque muitas vezes, se a pessoa fala um monte de termo técnico e você não entende exatamente o serviço que tá feito, você fica meio vendida nessa história. Você fala, ah, tá bom,
faz aí, né? Eu acho que é isso que tem que ser feito. Então, quando a gente entende o que tá acontecendo, a gente consegue negociar com a pessoa e a gente consegue entender o que vai ser feito na nossa casa. Isso abre pra gente também todo um mundo de criatividade. Porque saber fazer as coisas com as ferramentas, com a furadeira, pintar a parede, não é só uma questão de resolver problema. Não é só, putz, minha torneira tá pingando, vou ter que trocar. Ou, caramba, queimou minha resistência de chuveiro, vou ter que trocar. Isso abre também pra gente a possibilidade de intervir nos nossos espaços com um olhar de criatividade. Então é colocar um quadro que a gente queria, é pendurar uma planta, é pintar uma parede com a cor que a gente gosta, é intervir nos nossos espaços para deixá-los mais bonitos, mais práticos, mais funcionais. Então, isso abre pra gente a possibilidade da gente deixar cada vez mais a casa com a nossa cara. E tem um outro aspecto que é olhar pro fazer prático como um caminho de transformação. Quando a gente constrói alguma coisa fora, com as nossas próprias mãos, a gente tá mexendo também muita coisa dentro da gente. Quem já montou móvel sabe a sensação que é. Você pega aquele manual, aí você olha de ponta cabeça, aí você não sabe que parafuso é, aí tem a peça A, B, C, D, até a peça Z. Então dá um trabalho, mas depois que você monta aquele móvel, você fala assim, caramba, fui eu que montei isso aqui. Então a gente percebe fora, assim, de uma forma muito concreta, todo o nosso poder de realização, todo o nosso poder de criação. E isso é muito poderoso, porque isso resgata na gente, isso reforça o nosso senso de capacidade, o nosso senso de autoestima, o nosso senso de autoconfiança. Então o fazer prático, ele não é só esse caminho de autonomia ou de economia financeira, da gente ficar, né, mais agilizada, conseguir consertar e intervir nos nossos próprios espaços, mas isso é também um caminho de transformação e de reforçar mesmo a nossa visão de capacidade, de potência interna que existe dentro da gente. Então te convido para saber mais sobre o mundo das ferramentas, sobre o mundo dos concertos, de todas as possibilidades práticas, criativas de autonomia que eles abrem na nossa vida. Eu sou a Mari e ferramenta é coisa de mulher.